Olá, que alegria ter você conosco e mais uma vez poder contar com o carinho da sua audiência em mais uma prosa. No programa de hoje tem informação, dicas práticas e muita conversa boa. Quer saber como deixar as plantas ornamentais mais bonitas e saudáveis? E a horta, hein? Tem sofrido com a invasão de caramujos? Fica comigo porque aqui a Voz do Campo vira a resposta. No estúdio, uma prosa sobre o aumento dos leilões de propriedades rurais e quais medidas podem ajudar o produtor a preservar o patrimônio. E claro, tem também música boa para manter o astral da nossa prosa. Vem comigo, porque o Prosa no Campo já começou! No Prosa no Campo, a voz de quem vive o campo vira a resposta. A primeira dúvida vem de Anápolis. A Rosenira quer saber como melhorar o cultivo de uma planta suculenta. Vamos ver. Olá, Rayane. Meu nome é Rosenira, moro em Anápolis e queria saber se você não tem uma dica para que eu possa cultivar essa suculenta, porque eu já troquei ela de vários substratos e ela continua, e eu não consigo fazer com que ela desenvolva. Para responder à dúvida da Rosenira, nós convidamos o paisagista Marcos Monteiro. Marcos, como podemos orientar a Rosenira? Olá, tudo bem, Rosenira? Aqui é o Marcos, jardineiro e paisagista, falo diretamente de Goiânia. Somos vizinhos, né? Você é de Anápolis, então eu vim aqui para tirar a sua dúvida no cultivo de suculentas. E essa plantinha é uma plantinha fácil. Quando você pega aí os manejos de cuidado, ela fica uma plantinha fácil de você cultivar ela. É uma planta que gosta de pouca rega. Manutenção dela não é tão necessário assim uma manutenção quanto as folhagens, lá os cróton, jabuticabeira, essas palmeiras. Eles não requer tanto esse cuidado. É uma planta que você rega aí uma vez por semana e às vezes 2 vezes por semana, dependendo do clima, da sua região, de onde você mora. Então, eu trouxe aqui o substrato que eu uso, porque eu vi que você tem várias dúvidas em questão de substrato. Você já trocou vários substratos e não viu sucesso na produção das suas suculentas, correto? Aqui eu trouxe para te mostrar que eu uso esse aqui da Ouro Negro. É um substrato muito bom. O substrato da Ouro Negro ele é composto por fibra de coco, casca de pinos, carvão vegetais e algumas decomposição orgânicas. Então, além dele ser um substrato bem aerado, às vezes eu ainda coloco um pouquinho de areia grossa. Por quê? As suculentas, elas são plantas que elas não gostam de umidade na raiz. E eu bato no liquidificador esses 3 ingredientes, que são a casca da banana, a borra do café e a casca do ovo, onde contém nitrogênio, fósforo e o potássio, que é o ideal que elas precisam para desenvolver. Observando o seu vídeo, eu percebi que as suas suculentas, elas são pequenas e elas estão tortas para um lado. Todas elas direcionadas para um lado. O que acontece? Eu não tenho nenhuma aqui para me te mostrar. Mas eu vou te falar. Quando a sua suculenta está muito direcionada para o lado, ela está buscando luz solar para fazer a fotossíntese e o desenvolvimento dela. Então, é preciso você dar mais sol para ela, menos água, para ela ter aí um desenvolvimento melhor. E com o auxílio da adubação. São plantas que são de clima mais seco e ela requer um pouco de luz direta para ela ter um desenvolvimento melhor, tá bom? E eu espero que você tenha aí um cultivo de suculenta, tenha sucesso. Coloca a sua suculenta no sol, dê pouca água para ela, que você vai ver que ela vai desenvolver e vai ter uma tonalidade mais bonita. Dúvida respondida? Agora a nossa prosa em Aparecida de Goiânia. A Iracilda quer saber como proteger a horta dos ataques de caramujos. Vamos acompanhar. Eu sou Iracilda, sou de Aparecida de Goiânia e quero falar sobre minhas verduras, a minha couve, minha cebolinha e sobre caramujo. Aqui tem muito caramujinho e ataca todas as minhas plantas. Agora até que elas estão bonitas, aí eu coloco tudo nas vasilhas, porque
parece que ajuda um pouco a elas não combater. E agora no tempo da estiagem até que eu dou conta de cuidar mais um pouco, mas no tempo da chuva, elas atacam, não tem jeito de plantar nada. E é desse cramujinho aqui, ó. Eles têm demais, agora dá um tempo. Mas a hora que chove, eles atacam tudo, não adianta plantar nada. A alface eu nem planto mais, porque eles atacam e estragam tudo. Agora até que eu tô conseguindo, eu ponho tudo nas vasilhas, porque parece que nas vasilhas é melhor para mim prevenir o ataque deles. Aí eles escondem, ó, pode ver, ó, eles estão escondidos entre as vasilhas que eu ponho. Mas eu já não sei mais o que faço, porque já joguei sal, mas diz que sal estraga a terra, e eu preciso combater eles. E não tá fácil não. Aí sobe até nas minhas frutas que eu tenho, nas minhas suculentas. Eles atacam as minhas suculentas, eu tenho que estar sempre de olho nas suculentas. Aí eu queria saber o que é melhor para mim combater esses insetos. Para responder à dúvida da Iracilda, nós convidamos o Geraldo Rodrigues, engenheiro agrônomo e especialista em horticultura orgânica. Geraldo, como a Iracilda deve fazer? Olá, meu nome é Geraldo Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo e eu estou aqui para responder a dúvida da dona Iracilda. Ela quer saber como fazer o controle das lesmas. Dona Iracilda, é muito comum na época mais chuvosa que as lesmas apareçam, tá bom? Os caramujos. Mas eu tenho 3 dicas que vão te ajudar. A primeira delas é limpeza do quintal, tá bom? Retirar todas essas folhas, todos os espaços que possam juntar escuridão e umidade, é onde eles gostam de ficar. A segunda dica é fazer uma isca com cerveja. Você pode pegar um pano velho, molhar ele com cerveja, colocar no canto e da noite para o dia elas vão se alojar lá, atraídas pelo cheiro da cerveja. E aí você faz a coleta usando uma luva de preferência e faz o descarte. E a terceira dica é que você pode usar um lesmicida granulado. É um defensivo químico que você vai encontrar nas casas agropecuárias, tá bom? Espero ter te ajudado. Beijo no seu coração. Está aí a orientação, porque aqui a voz do campo vira a resposta. Você também pode participar da nossa prosa, viu? É só enviar a sua pergunta para o WhatsApp 629-9472-1022. Fala o seu nome, a cidade onde mora e explicar a sua dúvida. É uma alegria construir esse programa junto com você. Agora, ontem foi celebrado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, o setor tem papel fundamental na segurança alimentar e no desenvolvimento do campo. Estamos aqui para homenagear esse setor tão importante da nossa economia. A agricultura familiar representa 63% dos estabelecimentos rurais do nosso estado de Goiás e 68% dos empregos gerados no agronegócio vêm diretamente da agricultura familiar. Então você que acorda diariamente com essa missão de levar alimento, levar segurança alimentar e produzir para que a nossa população se alimente, essa homenagem é especialmente para você. E na próxima terça-feira, dia 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. Uma data que reconhece o trabalho de quem produz, inova e ajuda a impulsionar o agronegócio brasileiro. Quero ressaltar aqui a importância do agricultor para o estado de Goiás. A economia goiana é movida pela agricultura. Somos o terceiro maior produtor de grãos e o terceiro maior rebanho do estado. E isso vem das mãos dos agricultores e pecuaristas. E o agricultor passa por inúmeros desafios, mas vale a pena dizer quanto a gente tem evoluído. É muita tecnologia que nós temos no campo e as coisas mudam de uma forma muito rápida. O que isso é feito na agricultura hoje, nas fazendas do estado de Goiás, é completamente diferente do que foi feito até há 5 anos atrás. E o ano que vem é diferente, cada safra é diferente. E eu quero agradecer o trabalho, a luta diária de cada agricultor do estado de Goiás, nessa que é um momento que a gente passa uma das maiores crises, mas é um momento de ter muita criatividade e resiliência. Resiliência e trabalho, inclusive, são as principais características dos nossos agricultores. Um forte abraço. Vamos conferir agora as cotações de mercado.
Em Goiás, o milho apresentou leve valorização e passou a ser negociado na faixa dos R$ 51,64 por saca. A soja também registrou alta, comercializada acima dos R$ 126 por saca. Entre os demais produtos, o feijão carioca apresentou queda e passou a ser negociado na faixa dos R$ 290 por saca. Já o sorgo teve leve alta, cotado em torno de R$ 45 por saca, enquanto o arroz permaneceu estável, sendo comercializado na faixa dos R$ 90 por saca. Na pecuária, a arroba do boi gordo está cotada em média a R$ 314,50, enquanto a vaca gorda é negociada em torno de R$ 302,57. E no próximo bloco, a nossa prosa continua. Vamos entender quando uma fazenda pode ir a leilão, o que leva um produtor a essa situação e quais medidas jurídicas podem ajudar a preservar o patrimônio. É depois do intervalo, bem rapidinho, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o aumento dos leilões de propriedades rurais e quais medidas podem ajudar o produtor a preservar o patrimônio. Quem fala conosco sobre esse assunto é o advogado Felipe Volu, especialista em direito do agronegócio. Doutor, seja bem-vindo ao Prosa no Campo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor, para a gente começar, eu vi que teve um aumento aí de 30% no leilão de propriedades rurais. O que significa isso? Significa que a gente está aí diante de um aumento de endividamento no campo? Com certeza, Rayane. Quando a gente fala em leilão de imóveis, principalmente na cadeia rural, a gente está falando de uma fase final de execução de garantias. O produtor, para ele tomar crédito para custear a sua produção, geralmente ele coloca o imóvel dele rural como garantia daquela operação. Ou seja, se ele não pagar, o banco tem aquela garantia na mão para executar aquela garantia e, consequentemente, quitar o débito que ficou em aberto para o produtor. Então, se a gente tem esse aumento significativo de um ano para o outro, significa dizer que o endividamento rural cresceu e muito no nosso país. Será que deve isso, doutor? Será que é a questão das mudanças climáticas? Será que é a questão da facilidade de acesso ao crédito, impulsividade? Será o que? É um pouco de cada, né? O setor vem vivendo um cenário já desgastante durante algum período. Tanto é que está sendo discutido em Brasília um MP para justamente ver a questão do endividamento, que está batendo um nível recorde nos últimos tempos. Então, as condições climáticas e mercadológicas foram que levaram a essa crise no setor. Até em questão, você falou, a facilidade do crédito, não é tão simples assim, porque o crédito está cada vez até mais escasso, a reclamação é ao contrário. Mas difícil. O produtor, ele depende daquele crédito para custear a produção dele. E aí, com essas condições que fogem da alçada dele, acaba entrando nesse cenário de endividamento. Tem vezes que o produtor desespera porque pensa que atrasou uma parcela, já vai a leilão. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, doutor. Como que funciona esse processo? Tá, geralmente, Rayane, quando ele pega um crédito, ele vai alienar a propriedade dele de uma modalidade que chama hipoteca. A hipoteca, para executar e levar a leilão, ela precisa de um processo judicial. Então, o produtor que está inadimplente tem uma garantia como hipoteca no contrato dele, aquele processo ele vai ainda durante muito tempo rodar na justiça. E ele tem o direito de se defender, de produzir provas, de tentar fazer inclusive uma negociação dentro do processo para evitar esse leilão. Então, para o imóvel ir a leilão nessa modalidade de hipoteca, exige todo esse processo legal até que o banco consume ali a vitória dentro de um processo para depois executar a garantia. O que a gente tem que tomar cuidado é com a alienação fiduciária, que é um grande pesadelo na vida do produtor e ele não sabe a diferença das duas. É o que a gente percebe estando atuando e conversando com eles. Na alienação fiduciária não se exige esse processo judicial. O banco retoma a propriedade do produtor lá no cartório de registro e já leva a leilão. A pessoa arremata e depois bate à porta do produtor falando, ó, agora a fazenda é minha, eu arrematei no leilão e agora você vai caçar outro rumo para você. E é um procedimento muito rápido, porque não depende do judiciário. Essa questão da alienação fiduciária, ela só entra na jogada a partir de uma renegociação ou no início do contrato já tem a possibilidade de ser feito dessa forma? Hoje em dia, devido ao alto índice de recuperação judicial e também de inadimplência,
Alguns bancos já exigem alienação fiduciária de cara. Só que, geralmente, o produtor vai renegociar esse débito, né? Existe das duas formas. Hoje, muito mais é quando ele vai renegociar o débito e aí eles fazem a troca dessa garantia. Porque o banco já percebeu que para ir para o leilão através de um processo demora muito tempo. Então, ele vai lá e troca a garantia no contrato, coloca numa renegociação com juros mais altos, né? Muda a operação originária, que tem juros baixos, é crédito subsidiado pelo governo, e aí agora seu imóvel está nas mãos do banco através da alienação fiduciária. Atrasou, ele vai te notificar 1, 2, 3 vezes e depois já vai o imóvel para o leilão. Essa modalidade, ela é legal, doutor? Ela é legal. O banco pode fazer isso? Então, ela é legal, porém, a lei do crédito rural não deixa de forma taxativa que o banco pode alienar a terra do produtor através desse meio que é a alienação fiduciária. Então existe inclusive uma batalha nos tribunais no Brasil afora, a gente discutindo a validade dessas alienações fiduciárias quando se trata de imóvel rural e crédito rural, porque não tem essa permissão legal para o banco fazer. Doutor, isso não se trata de qualquer tipo de financiamento, é só quando o produtor coloca a terra como garantia, né? Exatamente. Por exemplo, ele foi lá aleatório e fez um empréstimo. Não enquadra nisso aqui. Não enquadra. Existem alguns empréstimos, inclusive nós que não somos produtores rurais, pessoas físicas, normal, que o banco pode exigir uma garantia sua. E você, às vezes, tem um lote, tem um imóvel, você pode ofertar aquele imóvel em garantia. Tem gente que coloca joias, né? Exato, existe, são todas formas de garantia. Mas o produtor, como regra de mercado, ele, 80% eu não vou generalizar, porque existem alguns casos que o banco, por exemplo, exige avalista ao invés de imóvel, né? Existem algumas variáveis no mercado. Mas 80% dos produtores colocam a terra que eles estão produzindo como hipoteca, justamente para ter essa garantia, para o banco ter essa garantia, num caso de inadimplência, o banco vai lá e executa a garantia do produtor. Doutor, o ideal, então, percebeu que o negócio vai embolar. É não ter vergonha e já tentar resolver. Exatamente. Não pode ter vergonha, não pode ter medo do banco, nem medo principalmente do gerente do banco. Às vezes o produtor é muito próximo, né? Porque quando ele está lá com o gerente, né, dá o tapinha nas costas, o gerente quer vender seguro, quer vender consórcio, ele quer vender inclusive o próprio crédito, né, que o banco ganha para administrar esse crédito. Então não pode ter medo no momento de crise, no momento que ele vê que não vai conseguir pagar. O ideal é ele procurar uma ajuda especializada para ver quais caminhos ele pode seguir. Uhum. No caso, doutor, da propriedade ir a leilão, o produtor ele tem ali uma prioridade nesse caso. Aí se ele consegue arrematar a propriedade no leilão, a dívida ali está encerrada, Exato. O processo termina ali. Uma das questões, inclusive, quando a gente se trata de leilão de imóveis vindo da alienação fiduciária, o banco é obrigado a notificar o produtor rural, o devedor, primeiro, dando prazo para pagar, segundo, informando que está indo a leilão e terceiro, do dia dia horário do leilão, justamente para o produtor, para o devedor exercer aquele direito de preferência que ele tem. E arrematando, aí sim, extingue a dívida. No pior dos cenários, depois que outra pessoa ali já conseguiu arrematar e só chega ali batendo na porta, aí o produtor já não tem mais o que fazer. Ainda existe uma fagulha de esperança, que é a análise do procedimento do leilão. Muitas das vezes o banco também pode ser falho nessa análise. E como é que ele pode ser falho? Através da ausência das notificações, ou então teve algum outro, uma venda por preço vil, que a gente fala que é uma venda muito abaixo do preço de mercado, de avaliação. Então o banco também precisa respeitar a lei da alienação fiduciária. Existe uma lei que regula essa garantia. Se ele não obedecer, o leilão pode ser anulado e aí a gente consegue discutir o contrato na justiça. Então, de qualquer forma, caso acontecer, ainda é bom ir atrás, né, doutor? É bom ir atrás, não joga a toalha não. Porque existe essa possibilidade de suspender o leilão, são antes, e o juiz vê que existe alguma irregularidade, o juiz já suspende o leilão e mantém o produtor ali na posse do imóvel até discutir todo o processo. Agora, uma outra hipótese, olha só, minha cabecinha funciona que é uma beleza. Negócio embolou. Se eu deixar ir a leilão, eu não consigo pagar essa conta mais barata, não? Não é tão interessante. Não, doutor? Não, porque geralmente também o produtor que está endividado, ele não vai ter o dinheiro para fazer a arrematação, né? Senão ele já tinha pagado lá a parcela, e geralmente são parcelas anuais, com juros baixos, né, que teoricamente ele conseguiria estar encaixando ali no orçamento dele. Então não é interessante, a não ser que nesse meio tempo, né, até o leilão, e ele viu que não vai dar conta de pagar as parcelas, ele consiga ali um levantamento de um capital para fazer essa arrematação.
Bom, gente, doutor, e no caso, qual que é o conselho, qual que é a dica que você daria para um produtor que nesse momento está passando por esses problemas financeiros? A dica é procurar um especialista, né? O especialista, ele vai ajudar você a traçar o melhor caminho para aquela dívida, para aquela situação. Existe produtor que nos procura de forma preventiva e a gente faz as orientações. Existe produtor que nos procura já num caso, num estágio evoluído e a gente tem ali que ver qual que é o mecanismo que vai melhor adequar para ele. Então, assim, o produtor, ele sabe produzir e muito bem, né? Nosso país produz muito bem. Só que ele tem que entender que ele é um empresário e a empresa dele é a céu aberto. E todo empresário precisa de acompanhamento contábil, jurídico e de demais profissionais para auxiliar aquilo ali que ele está fazendo. E em caso de perdas também tem uma legislação que assegura, né? Existe. Existe o Manual do Crédito Rural, juntamente com a Lei do Crédito Rural, que estabelece o direito de prorrogação da dívida, mas justamente porque ele está sujeito a essas questões climáticas e mercadológicas e também porque o crédito é subsidiado pelo governo federal. Então, o produtor que não conseguir pagar o débito dele de acordo com o contrato lá que ele pegou, ele pode requerer administrativamente na agência a prorrogação desse crédito e a prorrogação tem que ser nos mesmos moldes do crédito originário, com as mesmas taxas de juros e garantia, sem poder trocar. E caso o banco se negue, aí precisa entrar judicialmente para fazer o seu direito prevalecer. E como que funciona, doutor, uma assessoria jurídica nesse caso? Vocês acompanham o produtor até ali a agência bancária ou vocês orientam, ele vai sozinho? Como que funciona? Não, a gente acompanha do início ao fim. Esse pedido de prorrogação, ele precisa ser embasado com laudos técnicos de agrônomos, mostrando a perca que realmente que ele teve, laudo contábil de capacidade de pagamento, do que ele estava previsto para ele ganhar e o que ele ganhou. E junto a isso precisa vir um pedido, né, formal, de escrito, para a gente protocolar junto ao banco fazendo esse pedido de prorrogação. Se negado ou se o banco não responder, aí a gente tem que comprovar que pediu para o banco dentro de um processo e pedir para o juiz forçar a prorrogação através da decisão judicial para fazer o direito do produtor valer. Uhum. Nesse caso, a assessoria jurídica para esses casos de produção rural é só particular ou existe uma outra forma, como por exemplo, para outros casos existe a defensoria? Tem também no agronegócio? A defensoria, ela tem alguns critérios na hora de receber, né? Então, dos critérios é a questão da renda. Então, se você já tiver uma comprovação de renda, já não consegue tá tendo acesso a esse trabalho público, né? Então, é indicado que realmente procure um profissional e especialista na área, que às vezes tem aquele irmão, aquele parente que mexe com previdência ou direito do trabalho e não vai saber ali realmente assessorar de uma forma positiva para que ele tenha um resultado e que faça com que o direito dele prevaleça. Uhum. Doutor, caso o produtor, pessoal que está em casa, queira uma orientação sua, onde eles podem te encontrar? Pode me procurar no Instagram, Felipe Volut, Volut é W-O-L-U-T, tem um Tzinho mudo no final, ou no Instagram do nosso escritório, Naide Volut Advogados. Lá você vai achar conteúdo, vai achar muita coisa boa que a gente posta lá e, se precisar, a gente está à disposição. Ah, legal. Lá vocês colocam orientações também? Coloca. É um trabalho que a gente faz, né, de tentar entrar na cabecinha do produtor para justamente ele abrir os olhos e ver que ele por mais que ele esteja num buraco, esse buraco tenha saída. Uhum. Então a gente produz alguns conteúdos lá voltados para o produtor rural. Eu acho que algumas coisas até na inocência, né, doutor? Como, por exemplo, quem hoje tem o costume de ler um contrato antes de assinar? Exatamente. Não, e aí você pega o contrato, está escrito alienação fiduciária, né? É um nome grego praticamente. Então precisa ter essa orientação, esse olhar técnico em cima de qualquer contrato, e principalmente um contrato onde você está renegociando para ver taxa de juros, para ver se tem seguros embutidos, né? Para ver se tem alguma outra taxa ou tarifa que está sendo cobrada de forma que o banco não poderia fazer. O produtor, ele pode falar, peraí, eu vou pedir para o meu advogado analisar esse contrato e eu trago outro dia assinado, se for o caso? Ele tem esse direito? Ele não só pode, como deve. Porque, dependendo da situação, a gente vai recomendar, não assine esse contrato. Você está assinando ali, talvez, a sua sentença de morte, porque se você não conseguir pagar, a sua fazenda vai para leilão em 30 dias e você não vai ter como discutir esse débito mais. Uhum. Então, é essencial que ele nos mande ou mande para o profissional da confiança dele para fazer uma análise desse contrato. Gente, esse nome, alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Cuidado com isso, viu?
Esse nome é perigoso. E ele tem o direito de não aceitar e o banco vai arrumar outra forma. Aí assim, é uma discussão que a gente cria dentro de um cenário de banco, né? Porque aquele contrato é o chamado contrato de adesão. Ou você adere que está ali, ou você não vai assinar. Então, quando a gente opta por não assinar, a gente tem uma outra via, seja extrajudicial ou judicialmente já, para estar evitando que o produtor recaia naquela armadilha que o banco propôs para ele. E a diferença dele para a hipoteca é que o banco consegue ter a propriedade liberada para leilão mais rápido. Mais rápido, exatamente. Sem processo judicial, tudo via cartório. Então, via cartório, com 30 dias, seu imóvel está no leilão. Tudo se resolve. Agora, processo judicial, a gente consegue, inclusive, esticar esse processo para dar tempo do produtor produzir, etc. E estar tendo condições de negociar a dívida antes mesmo do leilão. Então, tem que tomar muito cuidado com a modalidade da alienação que o seu imóvel foi dado em garantia. Perfeito. Dr. Felipe Volu, especialista em Direito do Agronegócio. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, Raia, estou sempre à disposição. Meu povo, daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente volta, tá? Com música boa aqui no Prosa no Campo, então não sai daí não, é agorinha mesmo. Agora, para fechar o programa com música boa, eu recebo aqui no estúdio a dupla Fiuza e Soberano. Gente, vocês sabiam que é a primeira vez que eu recebo uma dupla aqui no Prosa? Mas que barbaridade. Tudo bem, Fiuza? Tudo ótimo, tudo jóia, como sempre. Taura demais. E aí, Soberano, como que você tá? Tá maravilhoso. Estar aqui com vocês aqui é muito bom pra gente. Bom, a minha primeira curiosidade é por quê? Gente, já vou adiantar pra vocês. Fiuza é gaúcho, toca violão. Soberano é goiano de Goiás, né? E Adivinha? toca viola. Agora, como que foi esse encontro? Ah, isso aí tem que deixar com o Soberano contar. Rapaz, isso aí foi uma feliz coincidência dessas que acontecem na vida da gente, né? Tanto o Fiuza quanto eu, a gente já tinha um trabalho solo, né? De carreira solo, ele cantava nos shows dele, eu também. No início do ano passado, eu precisei fazer um show e eu precisava de um músico para me acompanhar no violão. Uhum. E tem aqueles grupos, né, de freelancer, né, de músicos. E eu já tava lá meio que sondando lá, ele conversava lá e tal. Eu falei, rapaz, Ele me namorava escondido. Esse rapaz aqui, ele tá meio diferente, Aí eu peguei o contato dele e falei, tinha um show no sábado. Terça-feira eu chamei ele, vou passar aí na sua casa aí, você pode fazer um show comigo no sábado? Posso. Mas a princípio era só para tocar e acabou, né? Fui lá na casa dele, a gente passou umas 2 modas e ele é muito bom de segunda voz, né? Então pensei, então esse cara vai tocar para mim e já vai fazer uma segunda voz no show. E fizemos aquele show, ele tinha show no domingo, ele falou, você quer ir no meu show não? E a gente ficou convidando um ao outro pelos shows, né? Daí pra frente, só cantou junto. Basicamente, eu cumpri a agenda dele, ele cumpriu a minha agenda. E depois a gente criou uma agenda da dupla. criou uma agenda da dupla. E daí ficou Fiuza e Soberano. Unimos útil ao agradável, né? E isso tem o quê? Mais ou menos um ano? Um ano e pouquinho. Foi em fevereiro do ano passado, né? Do 2025, quando a gente teve esse encontro. E a gente estabeleceu ali já, primeira semana a gente falou, cara, vamos... Ele falou, eu não achei alguém desse patamar que eu tava querendo, eu também não achei não, então vamos fazer. Vamos fazer nós. 2 caras meia boca, dá uma boca inteira. E vocês lembram qual foi a primeira moda aí que vocês fizeram juntos? Ixi, eu nem lembro, cara. Deve ter sido alguma música do João Carreiro, ou do Mato Grosso e Matias, deve ter sido alguma música. Isso, foi mesmo, acho que foi Mato Grosso e Matias. Foi Mato Grosso e Matias. Mostra pra gente. Faz um aí, será que eu vou lembrar de cor? Lembra? Eu sou ruim pra lembrar de cor. Deixa eu ver. Foi pensando em você que escrevi a primeira poesia. Chorei de alegria, com medo de ser feliz. Foi pensando em você que aprendi a brincar de pecado e ficar do seu. Foi tudo que eu sempre quis. Foi pensando em você que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos. Te amando me conheci. Foi pensando em você
que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir pra quem não lhe quis. Foi pensando em você que aprendi a fingir que não via, não ouvindo o adeus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em você que engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão que você era minha. Era eu que mentia pra mim. Gente, mas que feliz coincidência, hein? Essa já foi a das que começou o trabalho, né? Hoje vocês não têm agenda separada mais, não. Hoje Não. segue só com o trabalho da dupla. Não, hoje a gente é só Fiuza e Soberano. Só quando alguém não dá conta de pagar o cachê completo, daí a gente fala, não, então leva fulano que ele... É o único jeito, né? A gente ainda consegue fazer mais assim, ou tem agenda, tá parado, aí a dupla é a prioridade. Entendi. Né? Por um bom tempo o Fiuza e eu também fizemos freelance também Eu faço freelance para algumas duplas de sanfona, o Fiuza. Pouca gente sabe que o Soberano também toca sanfona, além da viola. Então... Aí eu faço para algumas duplas, respeitando a nossa agenda. Entendi. Eu falo, não, com a dupla eu ganho mais. E como que foi definido o nome da dupla, Fiuza e Soberano? Porque é bem diferente. O Fiuza, meu nome já é Marcos Fiuza. Ah, tá. Então a gente É o pegou meu sobrenome dele. E ele é Rodrigo Soberano, o nome artístico dele. Eu então. já usava Rodrigo Soberano Já na usava minha apresentação solo, né? Então ficou fácil. Ficou bem fácil, ficou o Fiuza e Soberano. E é um nome, parece que já é... Tanto que quando a gente vai nos rolês, tem as rodas de viola, nós somos os tiozão do rolê, porque nós somos os mais velhos. Rainha, no dia a gente percebeu isso, a gente estava numa roda e a gente vai envelhecendo e a gente não percebe, né? A gente acha que tá sempre novinho, né? Nós estamos lá descolados e tal, e de repente toda música que a gente cantava tava mais antiga do que... E eu costumo dizer, nosso repertório foi atualizado lá pelos anos 98, 2000. Então não peça música nova, porque nós não vamos cantar. Aí o Fiuza olhou pra mim e falou assim, não sei se você tá reparando, mas aqui hoje nós somos os tiozão do rolê. Viu? Então vocês sempre vão com esse repertório mais raiz mesmo. É, raiz. A nossa bandeira, a nossa defesa é da música, não digo somente raiz, mas a música boa que reflete um sentimento com letra e melodia boa. Inclusive você tem Tião Carreiro aí na viola. É o nosso expoente maior, né? A gente costuma dizer aliás, eu costumo pregar no nosso show que a nossa música ela não é música, ela é um lugar. Então no show a gente abre a porta e convida as pessoas para entrar e cada um procura na sua memória o lugar onde se sente confortável para ouvir aquela música, onde ouviu pela primeira vez Boi Soberano, onde ouviu pela primeira vez, essa música aí eu ouvi quando eu tinha 13 anos, junto com meu pai. E daí você busca a memória e associa com o que você está ouvindo. Então a nossa música não é música, ela é um lugar. E a gente leva as pessoas para esse lugar e cada um revive a memória. E tem gente que chora, tem gente que vai dar um abraço depois na gente lá. Soberano não gosta muito de gente chorando. E eles vão lá, chora. Aí o Soberano sai daqui. Sem choro. Sem choro, sem choro. Recomponha-se, rapaz. Recomponha-se, é homem. E o bom desse repertório é porque a gente agrada muito o pessoal, assim, 40 mais, né? Sim. Por ter vivido essas músicas. E também o público masculino. O que é interessante, porque né, é basicamente igual a gente. Tem um povo que está ficando meio calado, meio escondido, que ele é muito novo para ser velho e ele é muito velho para ser gurizão, igual a nova geração. Então ele não se encaixa em lugar nenhum. E é nessa hora que a gente chega com o nosso sertanejo bruto e abraça eles. E daí Qual que é a música carro-chefe do show, que não pode faltar? Que essa já é presença garantida, pra vocês mostrar pra gente. Rapaz, tem muita... Mas assim, o ponto alto do nosso show é quando a gente faz alguma moda de viola. Alguma moda de viola, porque é isso que representa, por conta disso que a gente tem o Tião Carreiro aqui na minha viola, e a gente canta esse tipo de dueto, né? O Fiuza com a voz mais grave, eu fazendo a terça ou a primeira acima,
Vamos fazer uma moda de viola? Faz aí pra nós. Isso aqui é infalível. Se Essa o público é boa. tiver mais ou menos, a Se gente... cantar essa aí... Ele vai animar. vai animar. Ah, se eu errar, é costume nosso. Me lembro e tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês a mês cortando estrada no meu cavalo ruando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não esqueço de um transporte, 600 bois cuiabanos. No meio tinha um boi preto por nome de soberano. Que coisa mais linda. Aí Eu fiquei você- aqui viajando. Você tá vendo essa, a essa gente viagem? viaja. São músicas que contam história, né? Sim. Que Hoje a tem gente uma- não tem isso mais, né, meninos? bem Convenhamos. Por isso que a gente escolheu, não é a gente que escolhe a música, mas sim a música que escolhe a gente. Mas é por isso que a gente ergueu essa bandeira, porque é uma das bandeiras mais difíceis de se carregar é a viola. Sim. A viola, quando eu falo no show que a gente, uma coisa que eu prego, que é a viola caipira, o agro, é a nossa fé, que a gente crê em Deus piamente, e qualquer coisa que colocar em xeque a minha fé eu desprezo. Então, quando as pessoas perguntam pra gente, conversam com a gente, por que vocês escolheram, não é que a gente escolheu. Foi o estilo de música que nos escolheu e a gente abraçou de ombro a ombro e cá estamos. Tem um gosto, né? Tem um gosto musical por trás, né? Não é só a coisa profissional. Não é só carreira, ou dinheiro, ou sucesso. Sim. Até porque o Fiuza e eu, no início, quando a gente foi estabelecer os alicerces da nossa parceria, um falou pro outro, você tá pelo dinheiro ou pelo gosto? Né? E eu falei, e ele falou para mim, não, aqui a gente vai fazer música boa e defender a bandeira. Pode ser que nós não ganhemos dinheiro, pode ser. Não, tá tudo bem. Tipo Tá tudo assim, bem, não tem problema. fazendo uma música legal, Sim. né? Mas, quer ver um negócio que eu vivo assistindo? Eu assisto muito as falas de Almir Sater. Sim. E, poxa, eu tô nervoso, cara. Por quê? Preciso tomar água, porque... Já passa a nossa caneca raiz com o Aí, soberano ó. também, porque Aí essa daí sim, é essa exclusiva, sim. viu? Essa daí vocês não vão encontrar em programa nenhum que vocês forem. Pois é, eu tinha disso aqui, a minha mãe, quando era viva, ela tirava leite e a gente tinha um grandão desse aqui, rapaz. No esmalte, É muito bom, não é? Maravilhoso. Isso aí remete mesmo, assim, lá no nosso... Que eu tava te contando, eu costumo assistir muitos podcasts e às vezes eu escuto conversa de caboclo, como o Almir Sater, o próprio João Carreiro mesmo, que é um cara que foi um grande espelho para mim. Então, não se trata só de dinheiro. Muita gente pegou o sertanejo, cresceu com o sertanejo, se lançou com o sertanejo, enriqueceu com o sertanejo e depois agora, aí ele deu um pé na bunda do sertanejo. E ele grava um monte de, com perdão da expressão, um monte de porcaria que tá vindo aí, que é chamado de comercial. Se isso me mantiver no anonimato, pois eu prefiro ficar no anonimato, mas eu tenho filhos. O que o meu filho vai pensar se ele me ver rebolando feito um coati lá? Eu vou me sentir um ridículo. Então eu quero gravar música que preste, que posteriormente alguém viva o que eu vivo quando eu escuto Tião Carreiro, quando eu escuto João Carreiro, quando eu escuto Zé Rico. Então a gente senta em casa e a gente do Sul, a gente toma chimarrão. E lá a gente faz um chimarrão e aí você fica escutando aquilo lá, você fala, caramba, cara, ai, que vontade de ouvir de novo. É isso! Você sabe, você fica com vontade de ouvir coisa que preste. Sim. Então é Qual é outra dessas que contam história que vocês... Conta uma história. Ah, rapaz, deixa eu ver aqui. Perdão, eu bati aqui. Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança,
reviver a juventude com muita perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver passarinhos cantando quando vem rompendo o dia. Eu voltaria a rever o pé de manjericão, a corruia morando lá no oco do mourão, os bezerros no piquete e nossas vacas leiteiras, e papai tirando leite bem cedinho na mangueira. Gente, eu tava aqui pensando. Você viajou de novo. Lá na minha avózinha. Que coisa boa. Você tá vendo? É isso que a gente quer causar, essa é a nossa proposta. É reviver memórias, desbloquear memórias, trazer e mostrar para o que é valor de verdade. É isso. Gente, olha, eu precisava de mais 15, 20 minutos, pelo menos, para continuar proseando com essa dupla. Olha, foi muito bom receber vocês. Oh, que isso. Para a gente foi bom, é satisfatório para a gente, principalmente conhecer, como eu sou novo aqui em Goiânia, eu estou ainda me acostumando e me habituando aqui. Conhecer lugar novo, conhecer aqui, então, é excelente. Eu vou levar na memória e eu faço questão de guardar com carinho. E, bens a Deus, a gente volte. Né? Vai voltar sim. Para quem de casa gostou de vocês, quer saber mais sobre vocês, acompanhar o trabalho da dupla, como que faz? Gente, é seguir a gente lá no Fiuza Soberano, Fiuza com Z. Estamos nas redes sociais, no Instagram. E pode deixar o telefone de contato? Pode. Você contrata o show do Fiuza Soberano, né, para sua festa, para o seu evento. Tem vários tipos de eventos que a gente faz. Nós tocamos divórcio, casamento, aniversário, até em velório já tocamos. Então o negócio está ficando bom. O negócio é eclético. O negócio é eclético. O importante é levar alegria onde levar alegria, levar a mensagem. Você pode falar com o Fiuza Soberano pelas redes sociais ou pelo 62 98319 4847. Perfeito. Eu agradeço os meninos e agradeço também você de casa pelo carinho e pela companhia. Na próxima semana a gente volta com mais informação, participação do público e boa prosa por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até lá. Mas é claro que para terminar, eles vão contar mais uma história pra gente, viu? Canta pra gente Fiuza e Soberano. Vamos terminar com a moda nossa, que tá no Spotify, que conta uma história sofrida, né, Fiuza? Sofrida, judiada. Não tenha medo, nem sinta remorso se quiser partir. Arrumo suas malas e a porta da sala deixa eu abrir. Sou acostumado a ser mal amado, então nem vou chorar. Porém, só espero que tenha certeza que não vai voltar. Pois nada adianta ficar esperando, sabe Deus o que.